Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje eu venho-vos trazer a minha opinião sobre o livro A Voz dos Deuses. Este livro é de Trudy Canavan, é uma edição da Planeta e é o terceiro livro desta trilogia da Idade dos Cinco. Esta é uma trilogia de fantasia, em inglês High Fantasy, portanto estou a falar de uma fantasia de um nível muito elevado, com uma terra toda imaginada, com regras, com leis, com personagens, com magia, tudo imaginado e muito bem detalhado. Então eu estou a falar da trilogia que começa com a Sacerdotisa da Luz, depois o Tecedor de Sonhos e por fim então A Voz dos Deuses. Mas esta capa, eu posso-vos dizer, as capas são muito bonitas, mas não têm grande coisa a ver. Aliás, este livro é passado maioritariamente, se não todo, no deserto, com um calor escaldante, e esta capa é no meio da neve e a protagonista veste sempre de branco, ou à partida, porque é uma branca, não, roxo e neve, nada a ver. Ainda assim são capas bonitas. Eu não vou estar aqui a dizer muito sobre o que é que conta este livro em particular, porque queria estar a fazer-vos spoilers e a estragar-vos esta série, mas vou tentar resumir aqui um bocadinho desde o início. Esta trilogia foca-se numa terra onde em tempos habitaram muitos deuses, portanto havia muitos deuses a governar. Isto tem aqui uma espécie de inspiração mitológica, portanto nós conseguimos ver muito traços disso. Mas há muitos anos atrás houve uma grande guerra e os deuses morreram quase todos, ficaram só 5, daí o título da trilogia A Idade dos Cinco. Portanto são 5 deuses a reinar. E a história do primeiro volume começa quando a nossa protagonista, a Aureia, é escolhida para ser uma sacerdotisa da luz, portanto uma sacerdotisa dos deuses, uma branca, como eles dizem. São 5 brancos, portanto a representar os deuses. Logo nesse primeiro livro há aqui uma grande guerra, há aqui um grande conflito com outra terra que acredita noutros deuses. E a partir dali surgem montes de conflitos e montes de confusões que são reveladas durante o segundo volume. O segundo volume chama-se O Tecedor de Sonhos, em português, mas o título em inglês é The Last of the Wilds, portanto o último dos selvagens, porque existem aqui umas criaturas que são consideradas ou chamadas selvagens, que são muito relevantes. Eu percebo que eles tenham alterado o título para nos deixar mais curiosos, porque no final do primeiro livro nós ficamos de facto curiosos a pensar o que é que vai acontecer aos Tecedores de Sonhos, ou melhor, a um em particular, mas o título, O Último dos Selvagens, faz muito mais sentido em relação à história e também naquilo que se constrói para chegar aqui. No segundo livro são levantadas montes de questões, montes de dúvidas. No primeiro nós parece que temos a certeza de tudo o que nos é dito e no segundo parece que estamos a questionar tudo. E aqui a história começa lentamente, vamos acompanhando esta personagem e aquela, as coisas vão crescendo, até que chegamos aqui ao grande clímax deste livro, que é assim um grande confronto, onde finalmente é tudo revelado e tudo esclarecido, e eu adorei essa parte, acho que está muito bem conseguida. Esta autora escreve muitíssimo bem e tem uma atenção enorme ao detalhe, é uma coisa incrível. E ela consegue aquilo que muitas vezes é usado em fantasia. Cada capítulo é dividido em secções e cada secção é narrada por uma personagem diferente, mesmo não sendo os protagonistas. Portanto, nós temos dezenas e dezenas de personagens, às vezes até secundárias, a narrar excertos de um capítulo. E por vezes começamos a primeira frase a pensar, fulano fez não sei o quê, mas quem é esta personagem? Nunca ouvi falar desta personagem. Para depois percebemos que é um empregado de uma casa não sei onde, uma pessoa da população não sei onde, mas a autora usa isso para nos dar todos os pontos de vista de tantas coisas que estão a acontecer ao mesmo tempo e depois no final a história acaba por se unir sempre e nós acabamos por estar a ver quase facetas da mesma história ao mesmo tempo. A Trudy Canavan já ganhou um monte de prémios, ela tem outras sagas de fantasia, outras mais conhecidas que esta. Eu deparei-me com esta por coincidência, eu vi os primeiros 2 livros num outlet e fiquei curiosa, chamaram-me a atenção porque eu gosto muito de fantasia, nunca tinha ouvido falar e como eles estavam muito baratinhos eu aproveitei para os comprar e depois comprei mais tarde este em promoção na UC, mas eu adorei esta experiência de leitura. Não é uma leitura que para mim seja muito fácil ou muito rápida, porque são livros grandes e são livros com letra pequenina e, como eu disse, tem essa passagem das personagens que, por mais que seja interessante, quebra sempre um bocadinho o ritmo, porque demoramos sempre um bocadinho a perceber onde é que estamos e de que é que eles estão a falar e qual é a terra. Eu dava por mim a vir montes de vezes ao início, a vir consultar um mapa. Aliás, eu posso-vos mostrar. Portanto, vir consultar e dizer, fomos para não sei onde e viemos não sei onde. Eu, não estou a perceber, e andava sempre para trás e para a frente. Para mim é uma leitura que
não flui super rapidamente, nenhum dos livros, portanto senti que ia com um bocadinho mais de calma, mas muitas fantasias para mim são assim, as mais densas, as mais detalhadas, as mais pormenorizadas, eu sinto que tenho que dar o meu tempo para ler e para de facto compreender aquilo que a autora me está a dizer. Mas eu gostei bastante desta leitura, eu dei 4 estrelas a cada um dos outros livros, tenho a opinião no canal do segundo, eu vou deixar aí nos cards para o caso de vocês quererem ir ver um bocadinho mais, mas aqui do terceiro eu gostei um bocadinho mais, talvez por ser o fecho da história, todas as pontas soltas finalmente se unirem. Há alguns pormenores que eu suspeitava desde o início e estava certa, foram revelados aqui no final e eu gostei bastante da parte do clímax, como já disse ali, da parte final em que é tudo revelado e que temos aquele drama e aquela ação toda. É um livro repleto de magia, é um livro também com muito teor político, portanto com muitas normas políticas aqui de governo dos reinos e as diferenças de culturas e os choques. Apesar de ser um livro que é de fantasia e é de magia, há aqui muitas coisas sobre questões culturais, sobre preconceito, sobre não respeitar o outro por ter crenças diferentes que são abordadas e que estão muito interessantes e conseguimos tirar aqui bastantes paralelos também para o nosso dia-a-dia. Eu gostei muito desta fantasia, estou muito contente por ter terminado porque era um dos meus objetivos deste ano, terminar esta trilogia, e a este livro eu dei 4 estrelas e meia. E é isso, pessoal, esta foi a minha opinião sobre Voz dos Deuses, o terceiro livro aqui desta trilogia de fantasia da Idade dos 5. Digam-me em baixo se já tinham ouvido falar desta trilogia, se gostam de ler fantasia, se ficaram curiosos. Digam-me tudo aí nos comentários, já sabem que eu adoro ver e responder aos vossos comentários. Não se esqueçam, se acabaram de chegar aqui ao canal, de subscrever, porque é muito importante para fazer crescer cada vez mais este projeto. E não se esqueçam também, se quiserem adquirir algum destes livrinhos, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não terem qualquer custo extra, mas ajuda-me a mim a crescer cada vez mais aqui no projeto. Não se esqueçam de deixar um gosto neste vídeo, partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de uma nova fantasia para ler e eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!